de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Faixa 1. Previna a cegueira. Informações sobre a prevenção da cegueira. Publicado por Fundação Dorina Noil para Cegos, União Latino-Americana de Ciegos, Comissão de Prevenção da Cegueira. São Paulo, Brasil, 2002. Elaboração e organização: Emílio Deário Munhoz, Norma Ellen Medina, Oswaldo Monteiro de Barros, Vilma Tieme Miyake Morimoto, Maria Cristina Godoy Cruz Felipe, Ivete Demasi. Órgãos participantes: União Latino-Americana de Ciegos, Comissão de Prevenção da Cegueira 2000-2004. Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Centro de Vigilância Epidemiológica Professor Alexandre Vanjac, Serviço de Oftalmologia Sanitária. Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Fundação Dorina Noil para Cegos, São Paulo, Brasil. Faixa 2. Sumário. Faixa 3. Apresentação: Professora Dorina de Gouveia Novil. Faixa 4. Introdução. Faixa 5. Saúde ocular em recém-nascidos. Faixa 6. Saúde ocular em lactentes e pré-escolares. Faixa 7. Saúde ocular dos escolares e adolescentes. Faixa 8. A mulher e a saúde ocular. Faixa 9. O adulto e a saúde ocular. Faixa 10. O idoso e a saúde ocular. Faixa 11. Anatomia e fisiologia do olho. Faixa 12. Erros de refração, ametropias. Faixa 13. Acidentes oculares e condutas necessárias. Faixa 14. Doenças oculares mais comuns. Faixa 15. Considerações sobre a educação e a reabilitação do deficiente visual. Faixa 16. Técnicas utilizadas em saúde ocular. Faixa 17. Bibliografia. Faixa 3. Apresentação. Esta publicação abrange os vários aspectos e fases do desenvolvimento da visão e tem a preocupação de mostrar a importância do reconhecimento precoce dos problemas oculares que podem prejudicar a qualidade de saúde ocular, tão necessária ao desenvolvimento integral do ser humano. Levanta com absoluta justeza a necessidade da detecção precoce de problemas oculares simples, que possam ser corrigidos em tempo. Aponta as condições básicas a que o ser humano tem direito de usufruir para uma boa qualidade de vida e a sua implicação na própria saúde ocular. A prevenção da cegueira
estratégia básica colocada a serviço da saúde ocular no mundo moderno, é apresentada nesta publicação de forma compreensiva, simples e abrangente. Traz em seu bojo uma demonstração de que o problema, além dos aspectos médicos propriamente ditos, implica em aspectos educacionais, prevenção de acidentes no lar, na escola, no trabalho e nas relações interpessoais. Prevenir é mais justo e economicamente mais viável do que corrigir deficiências, por vezes insuperáveis. O grupo de profissionais competentes e organizações que colaboraram para a elaboração desta publicação merecem o reconhecimento de todos os que militam na área da saúde pública, educação especial e reabilitação. Dorina de Gouveia Novil, presidente emérita e vitalícia da Fundação Dorina Novil para Cegos. Faixa 4. Introdução. A atenção primária em saúde ocular é um componente importante da atenção integral à saúde. Inclui as atividades de promoção da saúde ocular, prevenção e tratamento de problemas que possam conduzir à perda da visão. Essas atividades poderão ser desenvolvidas em diferentes níveis de sofisticação, dependendo das condições e recursos locais. Este manual tem como objetivo difundir noções sobre saúde ocular que possibilitem o desenvolvimento de ações básicas, mesmo em comunidades que não disponham de médicos, pois o bom resultado frente a uma doença ocular depende do pronto reconhecimento e da conduta correta. As informações estão aqui agrupadas por faixa etária e se destinam a pessoas que tenham a responsabilidade de prestar cuidados de saúde à população, esperando despertar na comunidade e nas equipes de saúde a preocupação com a visão e a sua importância para que as pessoas possam usufruir de uma vida plena. A saúde é uma consequência direta da qualidade de vida das pessoas. Alimentação, habitação, educação, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, etc. Assim como a saúde ocular está ligada diretamente às condições gerais de vida da população. Qualquer pessoa, desde que adequadamente treinada, pode desenvolver ações de saúde ocular, através da educação em saúde, detecção precoce de problemas oculares simples e encaminhamento de casos ao oftalmologista. Para desenvolvimento dessas ações, deve-se observar cuidados integrais com a saúde. A melhoria das condições gerais de vida das populações leva também à melhoria da saúde geral e ocular. Higiene pessoal e ambiental. Os cuidados gerais de higiene e a existência de saneamento básico impedem a propagação de infecções oculares. Dieta alimentar adequada. O leite materno, além de conter todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, é rico em vitamina A, protetora das mucosas oculares. Outros alimentos ricos em vitamina A são o leite, o fígado, os ovos, os legumes amarelos, por exemplo, cenoura, abóbora, e as verduras, por exemplo, espinafre, brócolis. Estes previnem a deficiência da vitamina A, que pode levar a várias alterações oculares, como cegueira noturna, e até quadros mais graves, resultando, em alguns casos, até em cegueira. Imunização. Algumas moléstias infecto-contagiosas, como o sarampo, podem causar cegueira, principalmente em crianças desnutridas, pelo comprometimento da córnea. A rubéola pode produzir catarata congênita e outras alterações oculares graves em crianças de mães acometidas pela doença durante o período da gestação. Prevenção de problemas oculares. Reconhecimento precoce de sinais e sintomas das afecções oculares, medida rotineira da acuidade visual, orientações nas medidas de prevenção de infecções e de acidentes oculares. Outra ação ocular preventiva é o aconselhamento genético, que esclarece sobre problemas hereditários e as consequências oculares advindas de casamentos consanguíneos, casamentos entre parentes até terceiro grau. Entre as medidas de controle no pré-natal estão a realização de exames laboratoriais para a detecção de toxoplasmose e da sífilis. O diagnóstico precoce e o correto tratamento dessas doenças previnem o aparecimento de alterações gerais oculares congênitas,
que podem levar à cegueira. Acredita-se que o desenvolvimento gradativo dessas ações tragam a longo prazo melhoria da saúde ocular da população. Salienta-se que a implantação de ações de saúde ocular nos serviços de saúde já existentes não onera obrigatoriamente os seus custos. Importância e desenvolvimento da visão. Visão é a capacidade dinâmica que o olho tem de perceber o universo que o cerca. Esta capacidade depende da ação coordenada entre o globo ocular, seus anexos e o cérebro. É pela visão que conhecemos o ambiente que nos cerca, pois aproximadamente 80% dos novos conhecimentos são adquiridos por seu intermédio. O aparelho visual continua o seu desenvolvimento após o nascimento, completando sua maturação aos 5 ou 6 anos de idade. É importante o conhecimento das fases do desenvolvimento da visão para a compreensão dos diferentes problemas oculares na infância. Para que ocorra uma boa visão, necessitamos que as estruturas oculares estejam adequadamente formadas, que a imagem seja projetada sobre a região central da visão na retina, conhecida como mácula, que haja alinhamento entre os olhos para o reconhecimento da visão de profundidade ou terceira dimensão, e que os sistemas de comunicação entre olho e cérebro, através das vias ópticas, estejam em bom funcionamento. Normalmente, ao nascimento, os olhos encontram-se fechados e observa-se no recém-nascido ligeira sensibilidade à claridade. A fixação a objetos ou pessoas ainda é muito pobre devido à baixa visão presente nesta ocasião, em virtude da imaturidade da região central da retina, mácula. De 2 a 3 meses de idade, a criança começa a seguir objetos e apresenta um nível maior de fixação visual. Inicia-se a coordenação binocular, ou seja, utilização simultânea dos 2 olhos, proporcionando o início da visão de profundidade ou de terceira dimensão. Nesta ocasião, as glândulas lacrimais respondem à emoção, notando-se a presença de lágrimas. De 4 a 5 meses de idade, o mecanismo de foco, acomodação, começa a estar mais presente e a criança mostra maior interesse visual, notado através da observação do reconhecimento de objetos e rostos familiares, manutenção de contato visual e exame de suas mãos. A acuidade visual, contudo, é ainda reduzida. De 5 a 7 meses de idade, com a coordenação mais desenvolvida, a criança muda seu olhar e explora o ambiente, pegando os objetos e os examina, e se estabelece a fixação binocular. A definição da coloração final da íris, cor dos olhos, dá-se nesta ocasião. No primeiro ano de vida, nota-se o melhor desenvolvimento da coordenação motora e atenção visual, através da discriminação de objetos e pessoas, melhorando progressivamente nos meses seguintes, observando-se fascinação por objetos minúsculos pelo refinamento do mecanismo de fixação e coordenação entre mãos e olhos. Aos 6 anos de idade, ocorre a maturidade funcional do sistema visual. É importante salientar que a visão é resultante de um aprendizado e evolui com o crescimento do indivíduo. Assim, uma criança com deficiência visual pode não ter consciência deste fato e não apresentar queixas, uma vez que não sabe como deveria enxergar. A criança que nasce com deficiência visual terá seu desenvolvimento geral prejudicado, pois receberá menos estímulos para explorar o ambiente que a cerca. É necessário que os problemas oculares sejam identificados e tratados o mais precocemente possível. Desta forma, maiores serão as possibilidades. Faixa 5. Saúde ocular em recém-nascidos. A primeira ação em saúde ocular no recém-nascido é a instilação de colírio de nitrato de prata a 1% em ambos os olhos, durante a primeira hora após o parto, que pode ser normal ou cesariana. Esta ação é específica para a prevenção da conjuntivite neonatal gonocócica, que pode vir a ser causa da cegueira no recém-nascido. Após o parto, a pessoa que proceder ao atendimento do recém-nascido deve observar o tamanho, o brilho, a coloração e a transparência das diversas estruturas dos olhos.
Suspeitando-se de qualquer anormalidade, a criança deve ser encaminhada para cuidados médicos específicos. Essa observação é feita para detectar catarata congênita, pupila branca, glaucoma congênito, olho grande e sensibilidade excessiva à luz, conjuntivite, olho vermelho com secreção purulenta, e ptose congênita, pálpebra caída. O aleitamento materno propicia os nutrientes necessários ao correto desenvolvimento visual, devendo ser mantido pelo menos até o 6º mês de vida. A ocorrência de lacrimejamento constante na criança pode ser consequência de obstrução do canal lacrimal, de glaucoma congênito, de conjuntivite ou de úlcera de córnea. Nesses casos, a criança deve ser encaminhada ao médico oftalmologista. É bom lembrar que algumas dessas doenças, se não detectadas precocemente, podem levar à cegueira. Nessa faixa etária, deve-se evitar acidentes com unhas muito compridas, tanto da mãe como do bebê, assim como procurar proteger o berço da criança para que seus olhos não sejam infectados por moscas e demais insetos. Além disso, deve-se observar os devidos cuidados de higiene com os olhos das crianças, lavando-os com água limpa e fria e secando-os com toalhas individuais. Faixa 6. Saúde ocular em lactentes e pré-escolares. Um ponto importante a ser considerado é de que ver, enxergar, é um aprendizado e que evolui com o crescimento da criança, sendo que por volta dos 6 anos, a maturação da visão se completa. A observação dos olhos das crianças pelos pais, pediatras ou profissionais responsáveis em creches e ou escolas pode identificar alterações oculares nessa faixa etária, que não tenham sido detectados anteriormente. A correta observação do calendário de vacinação e dos cuidados gerais de saúde previnem a cegueira provocada por doenças infecciosas. A vacinação contra a rubéola é importante, pois esta moléstia pode vir a ser a causa de cegueira para o recém-nascido, caso a gestante a contraia nos 3 primeiros meses de gravidez. Nesta idade, a criança passa do aleitamento materno para uma alimentação geral, quando deve ser introduzida uma dieta balanceada com usos de alimentos ricos em vitamina A. Deve-se observar ainda o comportamento da criança no tocante ao aparecimento de sinais e ou sintomas que possam indicar a presença de problemas oculares. Com relação aos bebês, é possível observar se os seus olhos acompanham as pessoas ou objetos que se deslocam à sua frente, ou se procuram apanhá-los quando colocados ao seu alcance. Com relação às crianças maiores, deve ser dada atenção especial àquelas desastradas, que caem muito, derrubam objetos e têm dificuldade em acompanhar brincadeiras em grupo. Estas deverão ter sua visão avaliada, pois seu comportamento pode ser decorrente de baixa acuidade visual. Também deve ser submetida à avaliação visual a criança que faz caretas, pisca muito, aperta os olhos, inclina a cabeça para ver ou se aproxima demais da televisão e dos objetos para melhor poder enxergá-los. Se constatada a redução da acuidade visual, é preciso encaminhá-la ao médico oftalmologista. Estes são os sinais e ou sintomas indicadores de possíveis problemas visuais que devem ser observados: lacrimejamento, olho vermelho, secreção, purgação, crostas nos cílios, apertar os olhos para ver, inclinação da cabeça, visão embaçada, sensibilidade excessiva à luz, dores de cabeça, visão dupla ou desvio ocular, olho vesgo. As crianças que apresentarem tais sinais e ou sintomas também devem ser encaminhadas para o médico oftalmologista. A simples conduta de encaminhar adequadamente uma criança com algum problema visual poderá propiciar a recuperação de muitos casos que, eventualmente, resultariam na baixa da acuidade visual. Muitas crianças têm visão baixa em apenas um olho, e isto poderá ser detectado pela simples observação do comportamento da criança ao ocluir, tapar, aquele que supostamente enxerga bem, evidenciando a existência de um olho com visão ruim. Recomenda-se que todas as crianças sejam submetidas à verificação da acuidade visual.
Deve-se levar em conta que a criança que não enxerga bem pode não apresentar queixas, pois não sabe exatamente como se deveria enxergar ou como os outros enxergam na realidade. Só a correta verificação da acuidade visual poderá detectar problemas oculares aparentemente assintomáticos. Nesta faixa etária, são de extrema importância os cuidados que visem a prevenção de acidentes com objetos pontiagudos e contundentes, faca, tesoura, lápis, e produtos químicos, álcool, água sanitária, detergente e medicamentos. Considerando que a visão é um aprendizado que evolui nos primeiros anos de vida, compete aos pais e aos serviços de saúde verificarem se o processo está se desenvolvendo no faixa 7. Saúde ocular dos escolares e adolescentes. As informações sobre o que deve ser observado em relação aos olhos da criança, mencionadas nos itens anteriores, são válidas também para esta faixa etária. Todas as crianças deverão ser submetidas à verificação da acuidade visual antes de começarem a frequentar a escola. A professora deve ser orientada a observar se alguns de seus alunos apresentam quaisquer das seguintes alterações: vermelhidão nos olhos após as aulas, lacrimejamento durante a leitura de um texto, afastamento ou aproximação do livro durante a leitura, cansaço e desinteresse após algumas horas de atividade escolar, dores de cabeça, tonturas e náuseas após esforço visual, troca de letras ao ler, baixo rendimento escolar. Também é importante que sejam transmitidas noções de higiene pessoal aos alunos, como manter o rosto e as mãos sempre limpos, não esfregar os olhos com as mãos sujas, usar toalhas e lenços individuais. Devem ser ainda repassadas noções de educação alimentar que, de acordo com os recursos da região, incluam todos os nutrientes necessários para uma boa saúde geral e ocular, enfatizando-se também a necessidade da ingestão de alimentos ricos em vitaminas. A adolescência é a fase em que geralmente se manifesta a miopia, cujo início se faz sentir por volta dos 10 anos de idade. Deve-se encaminhar para exame médico todas as crianças que, nessa faixa etária, sintam dificuldade de leitura na lousa da sala de aula ou dificuldade de identificar objetos situados um pouco mais longe. O escolar deve ser orientado para que execute suas tarefas em locais que apresentem boas condições de iluminação, observando uma postura corporal correta, tanto para ler quanto para escrever. Deve-se prevenir acidentes oculares em brincadeiras, atirar bolinhas de papel com elástico e ou estilingue, por exemplo, em atividades esportivas, boladas e em outras situações de risco. A realização de exame da capacidade visual antes da escolha da profissão é muito importante, pois tal opção deve levar em conta a possibilidade de maior rendimento possível, a boa adaptação e a prevenção de acidentes em sua execução. As doenças transmissíveis possíveis de ocorrer nesta idade, sífilis, tuberculose, gonorreia, podem ocasionar problemas oculares pessoais ou para a prole, devendo-se ficar atento para preveni-las ou tratá-las o mais precocemente possível. Faixa 8. A mulher e a saúde ocular. No que se refere à mulher, além das vacinações específicas citadas anteriormente, como da rubéola e controle pré-natal, por meio de exames laboratoriais para a detecção da toxoplasmose e da sífilis, é necessário ressaltar que a mulher pode ser acometida de outras doenças. O tratamento de infecções ginecológicas previne as conjuntivites neonatais adquiridas pelo recém-nascido quando da passagem pelo canal do parto. Neste aspecto, é importante lembrar que grande parte das doenças sexualmente transmissíveis podem ser assintomáticas na mulher. As gestantes de alto risco, hipertensas e diabéticas, devem fazer exame ocular de rotina, visando detectar possíveis alterações no fundo do olho. Esse procedimento pode revelar o estado de gravidade ou não de doenças associadas à gravidez, que, se não tratadas a tempo, podem acarretar consequências graves, como hemorragia intraocular e descolamento de retina, levando à cegueira em alguns casos.
Faixa 9. O adulto e a saúde ocular. O adulto deve, periodicamente, submeter-se à medida da acuidade visual, procurando o oftalmologista. Todos com mais de 35 anos de idade devem se submeter ao exame para avaliação da pressão intraocular, visando detectar, o mais precocemente possível, qualquer indício de glaucoma, principalmente naqueles com histórico familiar. Após os 40 anos, o adulto deve observar o aparecimento da presbiopia, vista cansada para atividades de perto. Na evolução de algumas doenças infecciosas como tuberculose, hanseníase, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, por exemplo, podem ocorrer alterações oculares que devem ser detectadas através do exame e do controle periódico pelo oftalmologista. É necessário que sejam tratadas precocemente para a prevenção da cegueira. Também os pacientes com diabetes e hipertensão arterial devem ser examinados e controlados para diagnóstico precoce e tratamento das alterações oculares. Determinadas atividades profissionais predispõem as pessoas a um maior número de alterações oculares, quer sejam decorrentes de acidentes, fagulhas de solda, ou de doenças profissionais, catarata no indivíduo cuja função é soprar vidro. Portanto, a observação cuidadosa das normas de segurança da empresa, a implementação de equipamentos necessários para a proteção do trabalhador, como o uso de óculos de segurança, e o bom estado das máquinas evitam os acidentes que podem comprometer a visão. É também importante a prevenção de acidentes nos esportes, no lar e no trânsito. Faixa 10. O idoso e a saúde ocular. Nesta faixa etária ocorre a maioria dos casos de baixa da acuidade visual e de cegueira. Surgem as alterações relacionadas ao próprio envelhecimento e se acentuam as doenças crônico-degenerativas como degeneração macular senil, hipertensão arterial e o diabetes, que atingem os órgãos da visão, devendo ser diagnosticadas e tratadas a tempo para que não provoquem a cegueira. Dentre as afecções oculares do idoso, encontram-se algumas controláveis, como o glaucoma, e outras recuperáveis, como a catarata senil. A baixa da acuidade visual e a cegueira não devem ser consideradas como um processo normal de envelhecimento do indivíduo, porque se os recursos existentes forem bem utilizados, a cirurgia da catarata, por exemplo, pode-se recuperar a visão do idoso, evitando que ele fique limitado em suas atividades rotineiras. Mesmo no caso de cegueira, o idoso deve receber orientação e ser encaminhado para a reabilitação, evitando a restrição de suas atividades e permitindo que continue a ser parte integrante da comunidade. Faixa 11. Anatomia e fisiologia do olho. Os olhos localizam-se em duas cavidades ósseas denominadas órbitas. As órbitas contêm os olhos e seus acessórios, músculos, nervos, vasos sanguíneos, gordura e grande parte do aparelho lacrimal. O globo ocular ocupa 1/3 da cavidade orbitária. O olho mede cerca de 24 milímetros de diâmetro antero-posterior, mas pode ser maior ou menor. Túnicas, camadas do olho. O globo ocular tem 3 camadas concêntricas. 1. Túnica externa ou esclerocórnea, fibrosa, compreendendo a córnea na frente e a esclera ou esclerótica, continuando posteriormente com função protetora. 2. Túnica média ou úvea, bem vascularizada, compreendendo a íris, corpo ciliar e coroide, com função de nutrição das estruturas oculares. 3. Túnica interna ou retina, tecido nervoso, com função sensorial. 1. Túnica externa ou esclerocórnea. É formada de 2 partes, córnea e esclera. A. Córnea. É a parte anterior, transparente e tem a forma de um segmento de esfera, regular. B. Esclera, ou esclerótica. É a parte posterior da túnica externa do olho. A parte anterior da esclera pode ser vista através da conjuntiva e denomina-se branco do olho. A esclera é atravessada por vasos e nervos,
e nela se inserem os músculos extrínsecos do olho. Posteriormente, a esclera é atravessada pelo nervo óptico. Além da função protetora, ajuda a manter a forma do olho. 2. Túnica média ou úvea. Compreende 3 partes: íris, corpo ciliar e coroide. A função principal é nutrir o olho. A. Íris. É um diafragma circular, pigmentado, que fica atrás da córnea. Sua borda central é livre e permite uma abertura que se denomina pupila, menina dos olhos. A pupila funciona como um diafragma que regula a quantidade de luz que entra no olho, dilatando-se em ambiente com pouca luz e contraindo-se nos ambientes mais iluminados. A cor da íris, cor dos olhos, depende de sua pigmentação. A íris com pouco pigmento, ou nenhum, é cinzenta ou azul, e com muito pigmento, é castanha. Existe relativamente menos pigmento ao nascer, razão pela qual a íris em crianças é geralmente azul. Com a idade, aumenta a pigmentação e os olhos podem mudar de cor. B. Corpo ciliar. Composto pelo músculo ciliar e os processos ciliares. Os músculos ciliares são responsáveis pelo fenômeno da acomodação, isto é, o olho pode variar seu foco à vontade, dando nitidez aos objetos colocados a qualquer distância, em condições normais. C. Coroide. É uma camada pigmentada, escura, que forra a maior parte da esclera. Constituída essencialmente de vasos, é responsável pela nutrição da retina. 3. Túnica interna ou retina. A retina, camada nervosa, possui elementos receptores específicos, nos quais se projeta a imagem dos objetos vistos. Nela existem receptores denominados cones e bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão nítida das cores, visão central. Os bastonetes pela adaptação da visão à baixa luminosidade, graus diversos de intensidade luminosa e visão periférica. 2 áreas da retina merecem menção especial: mácula e papila do nervo óptico. A mácula é uma área de 2 milímetros de diâmetro e se encontra exatamente no polo posterior do olho, sendo responsável pela visão central ou visão nítida. É a parte mais delicada da retina. A papila do nervo óptico, ou disco óptico, consiste de fibras nervosas e representa a inserção do nervo óptico no olho. Um estímulo luminoso, atingindo a retina, impressiona as células visuais, cones e bastonetes, e essas impressões são levadas pelas fibras, nervo óptico, vias ópticas, até o córtex cerebral, no lobo occipital, onde a pessoa toma consciência das imagens percebidas, reconhecendo-as e depois armazenando-as. Anexos, acessórios do olho. Na frente de cada olho, na parte anterior da órbita, estão localizadas 2 estruturas móveis, denominadas pálpebras. São órgãos de proteção dos olhos, defendendo-os contra excesso de luz, de pó e contra os traumatismos, além de piscar para distribuir o volume lacrimal produzido constantemente. A face interna da pálpebra e a porção anterior do globo ocular são recobertas por uma membrana fina, transparente, denominada conjuntiva. Esta, que forra a face interna da pálpebra, é rica em vasos e nas pessoas com anemia se apresenta descorada, pálida, e em qualquer irritação ocular se congestiona. A porção da conjuntiva que forra o globo ocular é transparente, permitindo assim à esclera mostrar-se como o branco do olho. Ela é incolor, exceto quando seus vasos são dilatados em virtude de inflamação. No teto da órbita, na porção externa, está a glândula lacrimal, cuja função é secretar a lágrima. A lágrima, elemento de defesa do olho, recobre sua superfície anterior com uma fina camada líquida, umedecendo suas estruturas, procurando mantê-las íntegras quando expostas ao ar. No seu escoamento para o saco lacrimal e fossas nasais, carrega micróbios, poeira, corpos estranhos, etc. Como a lágrima está sendo constantemente produzida, deve ser drenada para a cavidade nasal,
o que é feito através dos condutos lacrimos-nasais, primeiramente através dos pontos lacrimais, que são saliências com pequenas aberturas situadas nas bordas das pálpebras e junto ao canto interno. A lágrima passa sucessivamente pelos canalículos, sacos lacrimais e canais lacrimonasais. No rebordo da pálpebra se implantam 2 ou 3 fileiras de pelos, denominados cílios, também elementos protetores do olho. Os supercílios, sobrancelhas, são saliências cobertas de pelos, em forma de arco, localizadas sobre a porção superior do rebordo orbitário e têm função protetora. Sistema dióptrico do olho. É o conjunto de estruturas oculares por onde os raios luminosos atravessam, sofrendo convergência para serem focalizados na retina, sendo formado pela córnea, humor aquoso, cristalino e humor vítreo. A córnea é estrutura transparente, anterior e avascular. O humor aquoso é um líquido transparente que preenche a porção anterior do olho. O humor aquoso é produzido e drenado constantemente, e deste equilíbrio resulta a pressão ocular. O cristalino é uma lente biconvexa, transparente. Com a idade, torna-se progressivamente amarela e mais dura, e como consequência deste endurecimento, o seu poder de acomodação diminui, acarretando a presbiopia, dificuldade visual para leitura, costura, etc. O cristalino pode, às vezes, tornar-se opaco, o que se denomina catarata. O corpo vítreo é uma massa gelatinosa transparente que preenche os 4/5 posteriores do globo ocular. Tem consistência semelhante à clara de ovo. Qualquer alteração na transparência desses meios do sistema dióptrico leva a uma perturbação faixa 12. Erros de refração. Ametropias. As ametropias são alterações da acuidade visual relacionadas à necessidade de utilização de correção óptica, óculos de grau, para a obtenção de uma boa visão. As ametropias, também conhecidas popularmente como vícios ou erros de refração, são reconhecidas pelas queixas de dificuldade em enxergar, dor de cabeça e baixo rendimento escolar. São elas a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo e a presbiopia. Hipermetropia é o mais comum defeito de refração da infância. Há queixa de se enxergar bem para longe e mal para perto, além de cansaço visual e dor de cabeça, cefaleia, principalmente após os esforços visuais para perto. Pode ser assintomática e ocorre quando a imagem forma-se depois da retina. Miopia. Dificuldade de visão para longe, geralmente com boa aceitação ao uso de óculos, e ocorre quando a imagem forma-se antes da retina. Astigmatismo. Em geral, nota-se desconforto e dor de cabeça relacionados ao esforço visual. Ocorre quando as imagens não se focam na retina em planos simultâneos. Pode interferir na acuidade visual, tanto de longe como de perto. Presbiopia, também conhecida como vista cansada da idade, ocorre geralmente a partir dos 40 anos e se caracteriza pela dificuldade de visão para perto. Conduta. Realização da medida da acuidade visual para detectar qualquer alteração de visão e encaminhar para exame oftalmológico. Faixa 13. Acidentes oculares e condutas necessárias. A. Prevenção. Os acidentes oculares podem ocorrer no lar, no trânsito, no trabalho, na escola, no esporte e no lazer. Eles podem ser evitados ou reduzidos através da adoção das seguintes medidas básicas. Substâncias inflamáveis, químicas e/ou medicamentos devem ser guardados longe do alcance das crianças. Objetos pontiagudos e/ou cortantes, facas, tesouras, vidros, não devem ser manuseados por crianças. Brinquedos potencialmente perigosos como estilingues, dardos, flechas e espingardas de chumbo devem ser evitados. Em determinados esportes violentos e/ou brincadeiras infantis, jogar queimada,
deve-se tomar cuidado especial. A permanência de crianças junto ao fogão, quando em uso, deve ser evitada. As crianças sempre devem ser transportadas no banco traseiro do carro e protegidas pelo cinto de segurança. No caso de menores de 2 anos, é necessário o uso de cadeira apropriada. A utilização do cinto de segurança nas cidades e estradas é indispensável e obrigatório por lei no Brasil. O manuseio de substâncias inflamáveis e/ou explosivas, como fogos de artifício, por exemplo, deve ser evitado. O uso de óculos de segurança no trabalho é imprescindível conforme a atividade profissional realizada. Pessoas que trabalham com lixadeiras ou esmeril, por exemplo. As lentes dos óculos devem ser adequadas ao grupo etário que as utiliza. As crianças devem usar lentes de resina orgânica ou cristal endurecido. B. Primeiro atendimento. Em qualquer acidente, as condutas adotadas no primeiro atendimento são fundamentais para o prognóstico visual do paciente. O exame ocular no politraumatizado é obrigatório. Deve-se fazer uma cuidadosa inspeção ocular a fim de verificar possíveis lesões e/ou presença de corpos estranhos no olho. Em seguida, realizar a medida da acuidade visual do paciente para verificar se houve diminuição da capacidade de ver. Caso tal fato se confirme, o paciente necessita ser encaminhado, o mais breve possível, para a avaliação oftalmológica. No caso da ocorrência de acidentes causados por agentes químicos, deve-se fazer lavagem ocular prolongada, antes mesmo de medir a acuidade visual. Os acidentes oculares mais frequentes são queimaduras. Podem ser de origem química, detergentes, soda cáustica, cal, cimento, ou física, calor proveniente de fogos de artifício, líquidos quentes, radiação ou solda elétrica. Em qualquer dos casos, o olho apresenta dor, vermelhidão e baixa de acuidade visual. Podem apresentar queimaduras na pele da face e pálpebras, além de resíduos de substâncias químicas. Conduta: queimadura por substâncias químicas, lavagem abundante e contínua com soro fisiológico ou água corrente por aproximadamente 20 minutos e não tampar o olho lesado. Queimadura por calor, limpeza local e curativo oclusivo sem medicação. Em todos os casos, administrar analgésicos sistêmicos e encaminhar imediatamente ao oftalmologista. Corpos estranhos. Podem estar localizados na conjuntiva, na córnea ou nas estruturas oculares internas. A. Conjuntiva. Os corpos estranhos geralmente se alojam embaixo da pálpebra superior, devendo ser investigados através da eversão palpebral. Conduta: fazer lavagem ocular, que por si só pode resolver o problema. Remover o corpo estranho com cotonete ou gaze umedecidos. Encaminhar ao oftalmologista na impossibilidade de remoção do corpo estranho. B. Na córnea. Os corpos estranhos corneanos podem ser detectados por irregularidades na superfície da córnea. Geralmente, eles produzem vermelhidão ocular, dor, lacrimejamento e aversão à luz. Conduta: não tentar retirar. Encaminhar ao oftalmologista. C. Nas estruturas oculares internas. Os corpos estranhos podem perfurar o olho e se alojar nas suas estruturas internas. Em geral, produzem redução da acuidade visual, dor e vermelhidão ocular. Conduta: encaminhar imediatamente ao oftalmologista. Contusões. São provocadas geralmente por objetos rombudos, bolas ou socos. Dependendo da intensidade, podem ser leves ou graves. A. Leves. A visão não está afetada, mas o olho pode apresentar-se vermelho e com hemorragia subconjuntival. As pálpebras podem estar inchadas e arroxeadas. Conduta: fazer seguidamente compressas frias nas primeiras 24 horas. Usar analgésicos via oral se necessário. B. Graves. O olho apresenta hemorragia subconjuntival, dor e baixa acuidade visual.
pode ocorrer sangramento dentro do olho. Conduta: encaminhar imediatamente ao oftalmologista. Lacerações palpebrais. Quando ocorrem simultaneamente um corte e uma contusão nas pálpebras, podendo envolver suas margens, geralmente não afeta a visão. Conduta: limpar cuidadosamente o local lesado, fazer curativo oclusivo, fazer proteção antitetânica, se indicada, encaminhar ao serviço de saúde para sutura, encaminhar para o oftalmologista os casos com diminuição da acuidade visual e lesões no ângulo interno da pálpebra, pois o canal lacrimal pode ter sido afetado. Ferimento ocular perfurante. O olho apresenta-se vermelho, com dor, baixa acuidade visual e se detecta uma lesão perfurante. Conduta: manipular o mínimo possível o olho lesado. Proteger com curativo oclusivo não compressivo. Não usar pomadas ou qualquer outro tipo de medicamento. Fazer proteção antitetânica se indicada. Usar analgésico. Encaminhar imediatamente ao faixa 14. Doenças oculares mais comuns. Conjuntivite gonocócica do recém-nascido. É uma conjuntivite bacteriana hiperaguda que aparece no 3º ao 5º dia de vida, causada por infecção gonocócica, conhecida também como oftalmia neonatal gonocócica. Pode acometer os 2 olhos, apresentando inchaço das pálpebras e da conjuntiva e abundante secreção purulenta ou sanguinolenta. Esse tipo de conjuntivite é grave, pois o agente causador pode até perfurar a córnea, levando à cegueira. O tratamento desta doença é feito com antibióticos, principalmente de forma sistêmica. Lembrar de tratar a mãe e o seu parceiro nos casos de confirmação de oftalmia neonatal gonocócica. A profilaxia desse tipo de conjuntivite pode ser feita com o método de Credé, ou seja, com instalação de colírio de nitrato de prata, AgNO3, a 1% em ambos os olhos, logo após o parto. Retinopatia da prematuridade. É uma doença ocular que atinge prematuros e pode levar à cegueira. As orientações para evitar esta doença são: diminuir a exposição a fatores de risco aos prematuros, infecção, intubação prolongada, oxigênio-terapia descontrolada, desordens clínicas diversas. Realizar exame oftalmológico em todo recém-nascido com peso de nascimento inferior a 1,5 kg e idade gestacional ao nascimento inferior a 32 semanas, mais ou menos 8 meses. Assistência pré-natal e seguimento do prematuro. Xeroftalmia é uma afecção ocular decorrente da carência nutricional de vitamina A, que nas fases iniciais produz alterações visuais, cegueira noturna, e lesões que vão desde o ressecamento até a destruição do globo ocular. O grupo de maior risco é o de crianças pré-escolares, principalmente aquelas com desnutrição proteico-calórica. Está associada às altas taxas de mortalidade infantil, particularmente quando associada ao sarampo. Entre os fatores envolvidos no seu aparecimento estão a falta de alimentos ricos em vitamina e ou falta de absorção de alimentos. Para prevenir o seu aparecimento, a conduta é oferecer educação nutricional, orientação quanto aos alimentos ricos em vitamina A, aleitamento materno no mínimo até o 6º mês de vida da criança, fornecer vitamina A em crianças de risco, desnutridos e com sarampo, fortificar alimentos com vitamina A em regiões de risco. Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, podendo ser de origem infecciosa ou não. Pode ser causada por alergias, infecções, bacteriana e viral, produtos químicos e outras. É reconhecida pela vermelhidão ocular, acompanhada de lacrimejamento e secreção, cuja intensidade depende do agente que causou o processo. Na bacteriana, observa-se geralmente mais secreção que na viral, tendo duração média de 1 semana. Ocasionalmente pode surgir hemorragia subconjuntival, mais frequentes nas conjuntivites virais,
e, na maioria dos casos, a acuidade visual não está comprometida. A conjuntivite viral tem a duração média de 1 a 3 semanas. Conduta: medida da acuidade visual. Cuidados gerais de higiene como lavar sempre as mãos e o rosto, evitar coçar os olhos, trocar as fronhas diariamente, lençóis, toalhas e lenços devem ser individuais, evitar a permanência em locais coletivos, tais como escolas, cinemas e piscinas nos primeiros 5 dias da doença, principalmente no caso das conjuntivites virais. Limpar a secreção ocular com soro fisiológico, água fervida ou filtrada, de preferência fria. Não ocorrendo melhora, referir o caso a um serviço especializado. Notificar ao serviço de saúde o aparecimento de surtos epidêmicos. Tracoma é uma conjuntivite crônica endêmica reconhecida por uma vermelhidão e irritação ocular. A conjuntiva apresenta alterações específicas que podem progredir, ao longo do tempo, para a cicatrização, a qual pode produzir retração da margem palpebral e desvio dos cílios, levando à opacidade da córnea com consequente cegueira. Constatada qualquer dessas alterações, o paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista. Visando prevenir a sua propagação, deve-se adotar cuidados gerais de higiene. Todas as pessoas que têm contato próximo com o caso de tracoma devem ser examinadas para verificar se estão acometidas e serem tratadas. Ordéulo, reconhecido pela presença de nódulo na região palpebral, acompanhados de sinais de inflamação como vermelhidão, inchaço, edema e dor. Tem caráter agudo, não interfere na acuidade visual e é comumente chamado de terçol. Deve ser tratado com compressas mornas frequentes e lavagem com soro fisiológico. Se não houver melhora em 3 dias, o paciente deve ser levado ao oftalmologista. Calásio pode ser reconhecido pela presença de tumoração dura na pálpebra, pouco dolorosa, sem baixa da acuidade visual e de caráter crônico. Deve ser tratado com compressas mornas e, se não houver regressão, o paciente deve ser encaminhado ao oftalmologista. Pterígio é uma alteração da conjuntiva que tende a crescer por cima da córnea, geralmente de formato triangular e de cor vermelha, que pode eventualmente alterar a visão. O paciente deve ser encaminhado para a retirada cirúrgica quando o pterígio for grande e estiver afetando a visão. Catarata é a opacificação da lente cristalino do olho. É reconhecida pela alteração da coloração da pupila, que pode se apresentar com a cor variando de cinza para branco nos casos mais avançados. Leva a uma perda da acuidade visual gradativa, sem dor. É uma doença comum em idosos, porém pode estar presente ao nascimento, catarata congênita. Existe ainda catarata traumática, catarata induzida por corticoides de uso local ou sistêmico e cataratas complicadas, que são sequelas de outras afecções oculares, tais como uveite, glaucoma e outras. Esses casos devem ser encaminhados para a cirurgia, pois são causas de cegueira recuperável. Glaucoma é uma doença ocular que se caracteriza pelo aumento da pressão intraocular, levando, em caráter progressivo, à lesão irreversível do nervo óptico e, consequentemente, perda da visão. Aparece mais em adultos e idosos, que, se não tratado, leva à cegueira. Pode ser assintomático por longo tempo, tendo caráter familiar. Conduta: orientação da comunidade para a medida da pressão intraocular de rotina após os 35 anos de idade. Encaminhar casos de suspeita de glaucoma para exame oftalmológico. Entrópio e atriquíase consistem em pálpebras viradas para dentro com os cílios tocando a córnea. São comumente associados ao tracoma, mas podem ocorrer por outras razões. O paciente comumente reclama de olho arranhando, com a sensação da presença de corpo estranho.
As pálpebras viradas podem ser detectadas com uma boa fonte de luz direcionada para a margem palpebral. Encaminhar os pacientes com alterações na posição da borda palpebral e dos cílios para avaliação e tratamento necessário. Retinopatia diabética e hipertensiva. São alterações vasculares da retina que podem ocorrer em pacientes portadores de diabetes e hipertensão arterial. São reconhecidas pelo exame de fundo de olho. A detecção e o tratamento precoce das alterações oculares do diabetes previne a evolução e a consequente cegueira produzida por esta doença. Nos pacientes portadores de hipertensão arterial, o exame de fundo de olho é um dado valioso no controle da doença e da resposta terapêutica. Portanto, deve-se encaminhar os pacientes diabéticos e hipertensos para exames periódicos de fundo de olho e educar a comunidade com relação ao controle do diabetes e dos níveis de pressão arterial. Recomendações gerais. Deve-se medir a acuidade visual de todos os pacientes que apresentem qualquer alteração ocular. Devem ser encaminhados imediatamente ao oftalmologista todos os pacientes que apresentem olho dolorido e diminuição da acuidade visual, pois pode tratar-se de um caso grave e urgente. Não usar medicamentos oculares sem recomendação. Faixa 15. Considerações sobre a educação e a reabilitação do deficiente visual. A implantação de ações de saúde ocular nos serviços de saúde enfatiza as atividades de prevenção da deficiência visual. Porém, as equipes de saúde precisam estar convenientemente preparadas para atender um deficiente visual de forma adequada e receptiva. A deficiência visual tem gradação desde visão subnormal, acuidade visual de 0,3 a 0,05 no olho de melhor visão, após correção óptica, até cegueira, acuidade visual menor do que 0,05 até ausência total de percepção luminosa. O deficiente visual, em geral, apresenta limitações em suas atividades rotineiras. Por isso, é importante a orientação e o encaminhamento dessas pessoas para os serviços especializados, não esquecendo, porém, de que sua educação ou sua reabilitação envolve as esferas individual, familiar e social. A educação da criança com deficiência visual deve ser feita na escola regular, requerendo apoios específicos que incluem aprendizado do sistema Braille, utilização de recursos para a matemática nos casos de cegueira e, no caso de crianças com visão subnormal, estimulação para o uso eficiente da visão residual e utilização de auxílios ópticos. No processo de educação, é de extrema importância incluir também apoios que envolvem a locomoção independente e o desenvolvimento de habilidades básicas do cotidiano. Quando, porém, a deficiência visual atinge o indivíduo na idade adulta, se faz necessária a orientação por meio de programas de reabilitação que procuram redimensionar a vida dessas pessoas, tornando-as novamente ativas e participantes da sociedade em que vivem. O processo de reabilitação inclui atividades instrucionais tais como comunicação, aprendizado do sistema de leitura e escrita Braille, utilização de auxílios ópticos e outros recursos e materiais especiais, atividades da vida diária, orientação e mobilidade, fisioterapia, preparação para o trabalho. Concomitantemente, é realizado o aconselhamento psicológico e social. Esse programa pode ser desenvolvido em parceria com outros recursos da comunidade, quando não é possível contar com uma equipe multidisciplinar de atendimento. Em ambos os processos, a família tem um papel de fundamental importância, quer participando diretamente das atividades desenvolvidas, quer dando o apoio e o espaço necessário para a conquista da autonomia e da independência das pessoas com deficiência visual. As equipes de saúde, através do trabalho multidisciplinar, devem atuar cadastrando entidades e profissionais da comunidade voltados para a educação e a reabilitação do deficiente visual, informando e esclarecendo a comunidade sobre as consequências da deficiência visual, realizando o levantamento da demanda potencial e real de deficientes na comunidade,
estabelecendo uma articulação interinstitucional, observando a integração de seu local de trabalho com as entidades cadastradas, divulgando na comunidade a importância da educação e da reabilitação do deficiente visual, favorecendo a acessibilidade do deficiente visual nas unidades de saúde, estabelecendo articulações com as entidades de educação e reabilitação da comunidade em geral. Faixa 16. Técnicas utilizadas em saúde ocular. A. Procedimentos para exame ocular. Como examinar os olhos? Lave as mãos. Use o dedo polegar e o indicador para abrir cuidadosamente as pálpebras. Lembre-se como é um olho normal. Córnea deve ser transparente, a pupila deve ser preta, a parte branca deve estar branca, as pálpebras devem estar bem posicionadas, abrindo e fechando corretamente. Como examinar os olhos de uma criança? Sente-se de frente para o acompanhante da criança. Deite a criança de costas com a cabeça no colo do examinador. Peça para o acompanhante segurar as mãos e o corpo da criança. Segure a cabeça da criança entre suas pernas. Deixe suas mãos livres para examinar os olhos da criança. Como everter a pálpebra? Peça ao paciente para olhar para baixo. Segure a borda palpebral para fora e para cima sobre um cotonete. Examinar por baixo da pálpebra. Conjuntiva tarsal superior. B. Medida da acuidade visual. A acuidade visual é a percepção da forma e contorno dos objetos. Sua medida é um teste simples, feito através da utilização de sinais, ganchos, letras ou figuras. Optotipos, que pode levar a um primeiro diagnóstico do estado da saúde ocular, permitindo uma avaliação do funcionamento do olho. A medida da acuidade visual pode detectar problemas oculares em todas as faixas etárias, sendo um instrumento fundamental nas ações de saúde ocular. Esta atividade pode ser realizada por pessoas não especializadas, desde que devidamente treinadas. A ocorrência de distúrbios funcionais oculares não tratados pode provocar deficiência permanente da acuidade visual, como, por exemplo, a ambliopia. Para detectar a ambliopia, deve-se medir a acuidade visual o mais precocemente possível, referindo para o serviço de saúde os portadores de baixa acuidade. A medida da acuidade visual deve ser feita para longe e para perto. Para longe é comumente utilizada a escala de Snellen e para perto a escala de Jaeger. Para crianças abaixo de 3 anos, existem alguns testes que podem indicar distúrbios visuais, como, por exemplo, ocluir com a mão ou outro objeto os olhos, alternadamente, e pedir à criança que identifique figuras situadas a aproximadamente 5 metros. Com bebês de 6 meses a 1 ano de idade, repetir o mesmo procedimento acima e verificar a reação do mesmo. Observação: oclusão do olho bom, a criança chora, o que não acontece quando se oclui o olho com baixa visão. Na interpretação dos resultados, deve ficar claro que os testes de triagem não são conclusivos, cabendo ao médico oftalmologista o diagnóstico do caso. Técnica da medida da acuidade visual para longe, escala de Snellen. Tem por finalidade conhecer a visão do indivíduo para longe. O material a ser utilizado é escala optométrica de Snellen, ponteiro ou lápis preto, cartão oclusor, cadeira, opcional, metro ou fita métrica, fita adesiva, impresso para a anotação dos resultados, giz, janelas de cartolina branca. Local: o local deve ser calmo, bem iluminado e sem ofuscamento. A luz deve vir por trás ou dos lados da pessoa que vai ser submetida ao teste. Deve-se evitar que a luz incida diretamente sobre a escala de Snellen. A escala optométrica de Snellen deve ser colocada numa parede a uma distância de 5 metros da pessoa a ser examinada. O examinador deve fazer uma marca no piso com giz ou fita adesiva, colocando a cadeira de exame de forma que as pernas traseiras desta
coincidam com a linha demarcada. O examinador deve verificar ainda se as linhas de optotipos correspondentes a 0,8 a 1,0 estão situadas ao nível dos olhos do examinado. Preparo para a aplicação do teste. A prontidão da resposta do examinado ao teste depende da sua familiaridade com os optotipos. Por essa razão, é conveniente que haja um adequado preparo para tal finalidade. Em se tratando de crianças, deve-se fazer um preparo coletivo ou individual como: o examinador deve explicar e demonstrar o que vai fazer. Deve-se colocar a pessoa próxima à escala de Snellen e pedir-lhe que indique a direção para onde está voltado cada optotipo. O examinador deve ensinar a criança a cobrir o olho sem comprimi-lo e lembrar o examinado que, mesmo sob o oclusor, os dois olhos devem ficar abertos. Aplicação da técnica. Se a pessoa usar óculos para longe, os mesmos devem ser mantidos durante o exame. Os optotipos devem ser mostrados com um ponteiro ou um lápis preto. A medida da acuidade visual deve ser realizada primeiramente no olho direito, com o esquerdo devidamente coberto com o oclusor. O exame deve ser iniciado com os optotipos maiores, continuando a sequência de leitura até onde a pessoa consiga enxergar sem dificuldade. Utilizar a mesma conduta para medir a acuidade visual do olho esquerdo. O examinador deve mostrar o maior número possível de optotipos de cada linha. A acuidade visual a ser registrada será aquela em que a pessoa consiga enxergar até 2/3 da linha de optotipos. Exemplo: numa linha com 6 optotipos, o examinado deverá enxergar no mínimo 4. Se a pessoa que estiver sendo examinada não conseguir identificar corretamente o optotipo maior, fazer com que ela se aproxime da escala de Snellen até que possa enxergar o optotipo. Anotar a distância, em metros, onde o examinado conseguiu enxergar. Se o examinado, a 1 metro de distância da escala, não conseguir distinguir os optotipos maiores, verificar se ele consegue contar os dedos da mão do examinador e, em caso afirmativo, anotar qual é a distância máxima onde isso ocorreu. Exemplo: CD a 50 centímetros, igual conta dedos a 50 centímetros. Se a pessoa for incapaz de detectar os movimentos da mão do examinador, deve-se fazer uso de um foco luminoso, movimentá-lo em frente e perto dos olhos do examinado e indagar se percebe a luz. Em seguida, anotar o resultado. Exemplo: PL igual percebe a luz e NPL não percebe a luz. Sinais e sintomas a serem observados. Durante o exame da medida da acuidade visual, convém verificar se o examinado apresenta outros sinais ou sintomas, tais como lacrimejamento, inclinação da cabeça, piscar contínuo dos olhos, estrabismo, olho vesgo, cefaleia, dor de cabeça, outros. Critérios de encaminhamento para consulta com o oftalmologista. Ter visão igual ou inferior a 0,7 em ambos os olhos, com ou sem sinais e sintomas. Ser estrábico, vesgo. Apresentar visão igual a 1,0, 0,9 e 0,8, normal, com presença de sinais e ou sintomas oftalmológicos. Ter anormalidades externas dos olhos e região periocular. Observação: a escala impressa foi reduzida para efeito de ilustração, não podendo ser usada para fins de exame. A tabela de Snellen no tamanho correto pode ser conseguida nos serviços públicos de saúde e ou faixa 17. Bibliografia: Benovente Z, Contreras C, Ocampo P, Valença C, Manual de Atención Primaria de los Ojos para Trabajadores, Peru, Centro Oftalmológico, Luciano E. Barrere, 1984, 45 páginas. Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Relatório de atividades na área de prevenção de doenças. Brasília, Distrito Federal, 1982. 1V.
Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização. Cego, uma visão que você precisa ter. Rio de Janeiro. Fundação Mobral. Fundação para o Livro do Cego no Brasil. 1981. 11 páginas. Galote O. Noções de oftalmologia para pediatras. São Paulo. Alcon. 1976. 21 páginas. Minas Gerais. Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social e Desportos. Departamento de Ação Social. O Cuidado com os Olhos. Belo Horizonte, 1982. 47 páginas. Organização Pan-Americana de la Salud. Manual de Atención Ocular Primária. Programa ampliado de libros de texto e materiales de instrução. Washington, D.C., 1984. 48 páginas. Série Pautex para técnicos médios e auxiliares. Número 4. Parron McCloy e Reabilitação del Ciego. In González Mas. R. Tratado de Reabilitação Médica. Segunda edição. Barcelona. Editorial Científico Médico. 1970. Capítulo 11, páginas 235 a 288. São Paulo, Estado. Secretaria de Estado da Saúde. CADAS. Instituto de Saúde. Serviço de Oftalmologia Sanitária. Informações básicas sobre saúde ocular. São Paulo, 1992. São Paulo, Estado. Secretaria de Estado da Saúde. CIP-CVE. Serviço de Oftalmologia Sanitária. Manual de Saúde Ocular em Nível de Atenção Primária. São Paulo, 1999. Secretaria Municipal de Saúde São Paulo. COAS. Centro para a Organização da Atenção à Saúde. Programa de Saúde Ocular. Noções básicas de oftalmologia para atividades de saúde ocular. São Paulo. Mimeu, 1999. World Health Organization. Strategies for the Prevention of Blindness in National Programs. A Primary Health Care Approach. Geneva, 1984. 87 páginas. Este informativo foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Nouville para cegos e lido por Milton Leite, em abril de 2000.